Olá, voltei aí com mais um podcast e agora faço como. Eu sou o Felipe Dantas Pinheiro, sou professor de medicina e oncologista clínico. A ideia desse podcast, número 34, se não me engano, é falar um pouquinho mais de coisas filosóficas da vida, vai mexer com um bocado de coisa. Eu fiz um organogramazinho, então você está olhando aqui para a esquerda. E o que me motivou foi alguns eventos que vêm acontecendo nos últimos anos, que é aquela questão de dar nota como professor para os alunos. E isso é uma parte difícil, na parte de avaliação. Tem um livro interessante chamado Ruído, do mesmo autor de Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, Daniel Kahneman, que foi Nobel de Economia em 2009, se não me engano. E ele o que me surpreendeu, ele deixa muito claro o quanto é difícil você avaliar, julgar, né? O quanto é difícil você dar notas, né? Como professor. E aconteceu algumas coisas em especial, porque eram bancas, né? Bancas de TCC, avaliação de grupos de internato, que são 5, 8 professores, ou seja, notas conjuntas. Então, se eu dou nota 5, 3, 2, 7, 10, tem outros professores que dão, então na hora que você vai para uma avaliação, há discordância, tem um professor, porra, esse cara é fantástico, você já não acho. E eu fui criticado, né, por alguns colegas, por, teoricamente, ter sido muito severo na avaliação de alguns alunos. E aí, na época, eu estava lendo finalizando, na verdade, esse livro, Ruído, que fala bastante disso, e queria trazer aqui essa ideia de que ele coloca que, por exemplo, se você tem um aluno com 3 notas, que eu acho uma ideia muito interessante da parte de matemática. Se você tem um aluno que vão ter 3 notas, um professor deu 10, o outro deu 7 e o outro deu 4. Você pode falar, pô, de 4 para 7 são 3 pontos, de 7 para 10 também são 3 pontos, então, pô, ninguém concordou com ninguém. Então, ele coloca aqui uma das coisas para você ver a ordem de grandeza dos números, de algumas médias e tal. Não sou nenhum expert em nada de matemática, muito menos matemática de verdade, né? Eu falo de matemática de brincadeira é a da escola, matemática de verdade é da faculdade. Mas se você multiplicar isso pelo quadrado, né? Se você levar esses números ao quadrado, você vai ter 16, que é a primeira nota, né? 4 ao quadrado. 7 você vai dar 49. E 10 vai dar 100. Então, 16 está muito mais próximo de 49, 33 só, do que 49 de 100, tá? 51 pontos de diferença. Então, o 7 está muito mais próximo do 4. Então, quem teve esse desvio aí, colocando que a maioria estaria certa, certo? Porque pode ser que só o 10 esteja certo, os outros dois erraram. Mas a diferença de 4 para 7 é muito menor do que de 7 para 10, falando em avaliação e tal. Então, é uma coisa que eu achei bem interessante. E isso aí chama teoria dos quadrados, né? E não me pergunte maiores detalhes, mas no livro ele dá alguns detalhes, coloca algumas fórmulas. Eu achei bem interessante porque fica mais transparente, porque algumas coisas são bem diferentes de outras quando parecem iguais. E aí, outra coisa que me chamou a atenção é essa questão de que a gente acha, e eu acho que o alunado está diferente do que era nos anos 2000, quando eu fiz faculdade. E acho que está mais preguiçoso, mal acostumado, mimado, etc. Falando aí da maioria, não de todos, claro que tem alunos excelentes, brilhantes.
E lembro que nos anos 2000, nossos professores lá da faculdade também falavam que na década de 70, 80, os alunos eram muito melhores que a gente. Era mimado, mal acostumado e tal. E aí, uma coisa, por isso que eu falei que hoje é muito mais filosofia do que não vai ter tantas respostas, mas pelo menos criando alguns questionamentos. Será se a verdade não é que, desde a década de 70, 60, 70, nós, como alunos, nós, como pessoas que julgam bem, que correm atrás, que estão proativos, que estão preocupados com a coisa mais complexa, não estamos ficando cada dia mais mal acostumados, preguiçosos, lenientes e realmente, será se não há uma piora grande no nível de dedicação às coisas, sei lá, da década de 70 para 2020? Então, é o primeiro ponto aí, não tenho resposta para isso, mas se eu tivesse que chutar, né, numa prova, letra A tá piorando, letra B tá tudo igual, só que a gente sempre vai reclamar lá para trás, eu chutaria que está piorando. Existe uma teoria, não lembro se é de Aristóteles ou Platão, não faço a menor ideia, que fala que sempre, fala não, eles provam que eles pegam registros e citam registros de 800 a.C., 300 a.C., 500 depois de Cristo, sempre falando mal da geração anterior, né? Os adultos falando mal da geração dos jovens e tal. E aí vai de encontro a minha resposta, que eu acho que está piorando. Então, poderia ser só uma questão de julgamento. A gente tem julgado errado, né? Os alunos não estão piorando. A gente que julga errado. E aí vem uma questão muito de justiça, né? O que é justiça? Se era ser justa essa nota ou não e tal. E uma coisa que todo aluno fala professor, é justo, é injusto, caiu, não foi, caiu. Então, a primeira coisa, assim, a justiça é um negócio difícil. Tem alguns livros de filosofia, bastante livro de filosofia, falando de justiça. É um negócio complexo, assim, o que é justo para você, justo para o mundo, justo para a pessoa, para o grupo, para a sociedade. Primeira coisa, tem que definir quem é que é a pessoa a ser justa ou não, e o que é ser justo ou não. E os alunos pegam muito por isso, é injusto, a prova foi injusta, caiu que eu não estudei, etc. E um bocado de ladainha. E não estão acostumados, ficam muito na questão do que é justo, o que é injusto, e sempre falando que é injusto, que foi injustiçado, que não deveria estar repetindo a matéria, ou fazendo prova final, ou foi só por 1 décimo, só por 2 décimos. E aí falar um pouquinho do dia a dia como médico, já depois de um tempo de formado. Aconteceu duas coisas, sei lá, de 2 meses para cá, bem interessantes. Eu tinha o paciente era da clínica, de outro médico, nada a ver comigo, não sabia nem quem era a pessoa, a paciente. E o médico viajou e tal, e a paciente deu de um relatório, alguma coisa assim, eu não me lembro ao certo. Isso no meio do ano passado, se não me engano. E aí o fato último aconteceu há 1 mês atrás, mais ou menos. Viajou e tal, e precisou de um relatório, se não me engano, na sexta tarde, ou foi num dia de noite, alguma coisa, eu não estava no consultório, o consultório estava fechado e tal. E aí o cara me pediu, o colega me pediu tal, e a paciente também entrou em contato comigo, que pediu para fazer um relatório. Ela queria um relatório para dar entrada no home care, porque se ela não desse entrada lá para, não um home care clássico, mas ela precisava receber as medicações venosas em casa, senão ela teria que ser internada durante 10 dias para receber essas medicações. E aí eu fiz o relatório, fui na clínica, abri, fiz o relatório lá, bonitinho, tal, no sistema, imprimi, deixei na portaria do meu prédio, e deu o endereço e ela pegou. E para mim aquilo não custou nada e tal. E não liguei e tal. Isso foi, sei lá, início do ano passado, meio do ano passado, tá? Essa paciente me mandou um presente fantástico, uma cesta gigante, cheia de coisas, e um cartão grandão há 1 mês atrás. Foi esse fato que aconteceu mês passado.
agradecendo por todo o período, ela tinha finalizado o tratamento, agradecendo por tudo que eu fiz por ela, porque foi uma coisa que mudou, que ela agradeceu muito, um texto gigante, muito bonito, assim. E aí eu falo, assim, só porque foi legal para mim, foi legal, maravilhoso, dá uma autoestima fantástica, saber que você contribuiu com tão bobagem, que para mim eu nem lembrava do fato de ter feito esse relatório e tal, não me custou nada demais, o quanto isso importou para a paciente. Então, assim, foi lindo, mas se você for ver justiça, e aí é onde eu quero chegar, que é justo e injusto, eu ter recebido todo essa valorização dessa paciente, talvez tenha sido injusto. Do meu ponto de vista, foi injusto. Então, nem sempre a injustiça será ruim, que é outro ponto interessante. Então, essa injustiça, para mim, que foi injusto, no meu ponto de vista, receber tantos mimos por uma atitude que, no meu ponto de vista, não tinha nada demais, já que o colega estava viajando, a gente trabalha na mesma clínica, a gente faz o relatório e acabou. Foi bom, foi uma injustiça fantástica. Outro caso, aí de uns 3 meses para trás, também acompanhando uma família e pacientes meus, família presente, estava acompanhando o paciente, família grande, acompanhando de perto, cheguei a ver o paciente em casa, ver o paciente no consultório, acompanhando durante internamento, alguns internamentos, caso complexo, discussão internacional e nacional desse caso, e já acompanhando há uns 3 anos por aí. E esse, uns 2, 3 meses atrás, família muito queixosa, muito queixosa da assistência, certo? Queixando mesmo da assistência e colocando algumas coisas de demérito na assistência minha, como médico oncologista. Também achei injusto, achei bizarro, tal, fiquei chateado. Mas a injustiça vai acontecer. Você não tem como garantir que o seu paciente, sua paciente, vai gostar de você e vai achar tudo lindo e vai entender o que você tem feito ou não tem feito. E vai acontecer muito mais por esse lado da reclamação e dos questionamentos do que do lado do agradecimento. E aí, juntando tudo, isso cria muita frustração, depressão, ansiedade por parte dos alunos que eu vejo que saem da faculdade com uma coisa muito de que todo mundo vai me agradecer, que vai ser tudo lindo, eu vou fazer as coisas certas e vai dar tudo certo. Ninguém tem a obrigação de te dar nada no sentido de agradecimento e tal, e tem todo mundo tem o direito de questionar, de reclamar, de pedir. Então, eu acho que o que vem sendo visto aí na questão das notas, da avaliação, julgamento de como o aluno tem se passado, cria uma grande ansiedade, uma grande expectativa de que tudo vai ser lindo, de que eu fiz meu papel e o mundo é injusto, ó céus, ó mares, o professor não gosta de mim, não foi com minha cara. Só que isso tem sido levado, no meu entender, nos últimos anos, à quase totalidade de todas as avaliações. Eu nunca, já tem 10 anos que eu estou em Conquista, critiquei um aluno para o aluno assumir que errou. Nunca. Preparando esse podcast e tal, não lembro de nenhum que falou, professor, tal, errei mesmo, feio aí, desculpa aí e tal. É raríssimo, certo? Sempre ou esqueci, estava correndo, a enfermeira me chamou na hora, eu esqueci de pegar o papel, não achei o papel, não estava, o prontuário estava errado, a paciente não falou, nunca é culpa do próprio estudante, do interno, sei lá, de quem for. E aí vem uma coisa mais ampla ainda. Estava assistindo um seriado chamado O Homem na Arena, né? The Man of the Arena, de Tom Brady, marido de Gisele Bündchen, que jogava, né, que aposentou agora, futebol americano, um seriado fantástico. Fala muito sobre o quanto se dedicar para as coisas, o quanto não esperar resposta de nada e o quanto assumir as culpas, né? Assumir a culpa dos seus próprios erros. Assisti há muito tempo atrás, o de Tom Brady na Star Plus, o de Michael Jordan na Netflix.
É, e esses dois seriados marcam muito a questão de assumir os erros. Assumir que, assim, quando der merda, o erro é seu, você que fez alguma coisa errada. Não é problema de ninguém. Assim, assuma, corrija a sua parte. Se o problema foi do outro, é problema do outro, você não vai mudar mesmo. Então, assim, tem que corrigir o que é problema seu. O seriado de Michael Jordan chama The Last Dance, né, a última dança, e traz muito isso, de assumir seus erros, de entender que, assim, se deu errado, e você não teve erro, não reclame de nada. Você dedicou ao máximo, você fez seu máximo e o erro não foi seu, então fica quieto. Também não joga pro outro, não. Mas reflita bastante se o erro não foi seu também, se não teve uma participação importante nisso. Esses dois seriados passam muito. Se dedique ao máximo, seja o melhor que você puder ser. Se dedique ao máximo. E eu falo muito com meus alunos, finja que você está tratando sua mãe e seu pai. É sempre sua mãe e seu pai. Que você vai se dedicar ao máximo, pensando que ali está sua mãe e seu pai. Mas é difícil fazer isso durante muito tempo. Eu falo, cuidado, porque assim que sai da faculdade, primeiro mês, 6 meses, 3 meses, o cara tá, né, na reta. E aí faz, mas depois de um ano, vai ficando lento, vai largando as coisas e vai tratando de forma muito triste. Hoje aí não estava na preparação do podcast, eu lembrei agora, eu vou falar assim, é revoltante uma menina de 20 e poucos anos com um tumor gigante no abdômen e ficou 3 meses internado no hospital e ninguém fez nada, nada. A única coisa que a criatura fez foi uma tomografia. Ninguém... É falta do quê? De conhecimento? Não é. Não, é falta de importância. Da importância de trazer para si as responsabilidades. O hospital não presta. Peça a demissão e saia. Mas não faça mal feito. E aí, eu resolvi, junto do seriado de Tom Brady, assistir o seriado de Neymar. Eu não sou nada fã de Neymar. E sempre fui crítico de Neymar desde a época do Santos. E eu gosto muito de futebol. E não por ele não jogar, ele joga bola, joga. Mas é um babaca, no meu entender. E aí eu vou assistir, porque minha esposa pediu para assistir. Eu falei, pô, então bora. A gente vai assistir um episódio de Tom Brady, um episódio de Neymar, a gente vai ficar comparando. E aí, outra coisa filosófica será se não é uma questão de cultura sul-americana, latino-americana, cultura versus aí, cultura americana e europeia, de jogar a culpa para os outros, porque é impressionante no seriado de Neymar o quanto nunca a culpa é dele, nunca, jamais a culpa é dele, a culpa é do mundo inteiro, do universo inteiro, mas nunca dele. E aí chama a atenção, será se essa cultura e aí latino-americana não está enraizada mais nos nossos jovens, que os jovens nunca são culpados da nota ruim, do trabalho ruim, do paciente que ele errou, nada, nunca. A culpa é uma coisa que não pertence à nossa cultura, penso eu hoje, falando aí de Brasil. É impressionante como é difícil você achar alguém que se culpe, que se coloque na frente das responsabilidades, e quando você acha essa pessoa é diferenciada no trabalho, na empresa, não seja lá o que ela faça. E lendo um livro também que finalizei há algumas semanas atrás, Corra, Fique Parado e Então Corra. Fique Parado e Então Corra, mesmo autor de O Menino do Pijama Listrado. Ele coloca bastante essa questão na Primeira Guerra Mundial. Não interessa de quem é a culpa, você vai ter que se virar. Se vire, não adianta você ficar falando que a culpa é de Zé Mané, da Inglaterra, da Rússia. Você está lá no meio da porrada, está caindo bomba na sua cabeça. Não adianta você ficar olhando para a bomba lá, está caindo, a culpa é de Zezinho. A bomba vai cair e você vai ter que se virar para resolver o problema. Então a gente, e aí eu me coloco, porque eu sou brasileiro, estou inserido nessa cultura, tem uma mania gigantesca de jogar a culpa no outro. Tive alguns problemas na sociedade passada, e no primeiro momento a culpa é sempre do sócio, Eu demorei para enfiar na minha cabeça que, assim, se eu tivesse contratado melhores advogados para fazer o contrato, se eu tivesse me organizado melhor e planejado melhor a empresa, poderia ter dado certo. Então, pode ser que o sócio tenha culpa, mas eu tive culpa em uma série de fatores. Isso dá trabalho, isso é difícil.
né? Nossa sociedade não gosta de se culpar. Se é verdade o que está lá no seriado de Tom Brady, de Michael Jordan, de Neymar, não interessa, eu peguei porque eu entendi e vi e assim, achei interessante. Há contrapontos culturais no sentido de assumir as responsabilidades. Então, assim, infelizmente, nossos jovens hoje, como o menino Ney, não aguenta pressão, não aguenta o peso das responsabilidades. Quando sair da faculdade e pararem de passar a mão na cabeça e forem e se virem em momentos de estresse, emergência, UTI, pacientes graves, provavelmente não vão aguentar a pressão e vai gerar depressão, ansiedade, e por isso que a gente está vendo esse tanto de burnout, provavelmente por aí. Era isso por hoje. Desculpa aí a mudança na questão de investimentos, mas eu acho que aí a gente está falando mais de investir em si próprio, de tentar buscar e jogar as culpas nas nossas costas e tentar se virar para fazer a coisa melhor. Um grande abraço, a gente se vê até em breve.